Olá, casais conscientes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Casal para Casais. Nós estamos muito felizes com a sua audiência aqui, porque está sendo incrível a quantidade de visualizações nos episódios. E eu espero que esteja edificando muito a sua vida, porque é para isso que nós estamos aqui, para transbordar e edificar o seu casamento, a sua família, a sua vida, né? E nós aqui falaremos sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo conjugal, sobre inteligência emocional conjugal. São vários assuntos, né, meu amor? Perfil comportamental. São vários assuntos para poder edificar a sua vida. Então, eu sou a Gisele Guasti. E eu, Márcio Guasti. Hoje iremos entrevistar uma pessoa mais que especial. Uma pessoa forte, uma pessoa que conseguiu vencer os obstáculos em um casamento. Espera um pouquinho que daqui a pouco você já vai saber quem é. Mas antes disso, eu quero falar de uma empresa que entendeu o propósito de nós estarmos levando essa mensagem para vocês aí em casa, para sua família, que é a Lucy. Meu amor vai falar um pouco mais sobre essa empresa que é maravilhosa, que tem vários produtos, todos os produtos são de muita qualidade. Além de qualidade, ela leva saúde e bem-estar para a sua família, para a sua casa. E nós estamos aqui hoje tomando esse... É um refresco, né, meu amor? É um refresco. Maravilhoso. O sabor é incrível. É um colágeno hidrolisado com vitamina C. É um beauty drink maravilhoso com mais de 11 vitaminas. Ele tem vitamina B12, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Tem cromo, tem zinco, tem ferro. Meu Deus, quantas vitaminas que estão aí dentro. Ó, e substitui muito aquele refrigerante que você toma, que não serve para nada. Porque aqui tem nada de glúten e nada de açúcar. Olha que incrível isso. Você quer levar saúde e bem-estar para sua família? E é muito saboroso. São os produtos da Lucy. Muito saboroso, muito delicioso. E eu já quero que você acesse agora esse QR Code que já está aparecendo aí na sua tela. Que aí você consegue ter 25% de desconto em cada produto. Uau. É o nosso presente para você. Ali você vai encontrar todos os produtos da Lucy, porque tem a parte de perfumaria, né? Tem muita coisa boa. Então não perca tempo. Já acessa logo e já adquire o seu presente que eu estou te dando. No episódio também, aqui nessa descrição, nós iremos deixar o link aqui, para que você também possa colocar ali e entrar super fácil. Então, se não deu para pegar nenhum, pega no outro. Fora, você não vai ficar. Leva saúde e bem-estar para sua família. Então, um brinde a essa empresa maravilhosa. Uau. Que entendeu a família, né? É isso aí. Isso aí. Então, muito bom. E agora, meu bem? Vambora? Vamos para lá? Cadê o pessoal? Vai pegar o caderninho? A caneta? Caderninho e caneta na mão, porque agora é para aprender e anotar meu Deus. todas essas informações importantes que vai vir daqui agora em diante. Sim. E hoje nós vamos estar falando com uma pessoa, como eu falei, muito especial. Que a entrevista hoje vai ser com essa maravilhosa Gisele, meu amor. Mulher da minha vida, importantíssima para o meu aprendizado diário. Todos os dias eu acordo com uma intenção, meu amor. Com uma intenção de te deixar feliz. Porque quando nós casamos, nós precisamos de entender, meu bem, que quando a gente casa, não é para eu ser feliz, não. Eu caso para fazer você feliz. E eu para fazer você feliz. É isso aí. Né? Então, já venho aqui falar com você que é uma honra ter esse momento de te entrevistar e te dizer que eu te amo. A honra é toda minha de ser entrevistada pelo meu lindo, maravilhoso marido. E eu também te amo muito, muito, muito. Até depois do fim. Amém, até depois do fim. Obrigada, né, por poder ceder esse momento, esse espaço aqui, para eu poder compartilhar um pouquinho da minha história. É isso aí. Você, na verdade,
você tem muito que ensinar para muitas mulheres, né? Porque você foi uma mulher que teve garra, que teve posicionamento, que teve um interesse muito grande, um foco muito alto em seu casamento. Você foi determinada. Para hoje nós estarmos aqui falando sobre casamento, isso teve todo um ponto de começo. E esse ponto de começo foi através da sua determinação. Porque se não fosse através da sua determinação, nós não estaríamos aqui. Porque eu era um egocentrista. Só um pouquinho, né? Então, automaticamente, quando a gente para pensar sobre isso e trazendo para o lado do homem, ele, com as feridas dele, ele coloca o barco para tocar e vida que segue. Mas com você foi diferente. Com você determinou que isso não ia passar da sua geração. Isso não ia passar para os seus filhos. Isso não ia continuar acontecendo na sua vida. Então, por isso que eu falo que você tem muito que nos ensinar. Como eu aprendo com você todos os dias, eu não podia perder essa oportunidade de estar te entrevistando para as pessoas que estão assistindo a gente ter essa oportunidade de aprender também com você. Uau, depois de uma abertura dessa, de tanto elogio assim. Hoje tem. A famosa frase, hoje tem. Muito bom, muito bom. Brincadeira séria, né? Vai que cola. Vai que é verdade. Pois é, então eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje para poder compartilhar aquilo que aconteceu na minha vida, na minha história, aquilo que eu me posicionei, né? Como uma mulher que eu fui criada de fato para poder ser e se tornar. Estou na jornada, estou no processo, né? Sempre em busca de me desenvolver cada dia mais como uma mãe exemplar, como uma esposa extraordinária, como amiga, né? Como uma mulher de Deus. Então, assim, é todos os dias, acordando intencional. Essa palavra eu gosto muito. Sendo intencional de fazer algo novo, de fazer algo extraordinário, que vai me tirar daquilo que eu nunca ainda fiz, ou daquilo que eu posso olhar para dentro de mim como uma autoanálise e ver o que eu preciso mudar nos meus comportamentos. Uau. Se permitir, né? Se permitir. Se permitir a algo novo todos os dias. Isso, na verdade, é o que tem nos nossos corações. Nós somos eternos aprendizes. Sim. Eu vejo isso em você. Muitos bloqueios foram quebrados, muitos ciclos foram definidos para que hoje você se permita sempre estar aprendendo e hoje ter esse comportamento, né, de ouvir, de escutar e colocar em prática para mudar o percurso de algum erro, de alguma disfunção ou de até, que nós já comentamos aqui já, né, sobre vícios emocionais que possam estar querendo voltar a se repetir, aquele quadro repetitivo na sua vida, e você super se permite a mudar isso todos os dias. É isso daí, tem que ficar em constante vigilância, né? Porque fica ao redor, né? Tentando só pegar um gatilhozinho, uma brechazinha e lançar a ofensa, lançar para ver se você cai nos gatilhos, né? E aí volta e fica nesse ciclo vicioso. Então, é todos os dias sendo intencional de se vigiar, de fazer essa autoanálise e de se observar, de se conhecer. Por isso que eu coloquei aqui, né? Erro e muito ainda, né? Preciso consertar muitas coisas ainda na minha vida. Mas olhando para a Gisele que eu me tornei hoje, para a Gisele lá atrás do passado, quanto que eu já avancei. Então, isso eu celebro, né? Por isso. E aí, continuo nessa busca de fato, me tornar a mulher que Deus me criou. E que por alguns caminhos no passado, algumas traumas, uma história minha que aconteceu no passado, fez com que eu não tivesse e não fosse essa mulher que Deus tinha desenhado para mim, né? E aí, por isso, eu, por muitos anos, extraí o pior que tinha dentro da Gisele, né? Mas o caminho de volta foi feito e essa identidade foi restaurada e todos os dias estou nessa busca aí de desenvolver mais e mais. Legal. Então,
Fala para essas pessoas que estão te assistindo agora, o que você faz? Fala para eles aí, para mim, por favor. Então, né? Vou falar antes do que eu faço, eu vou falar quem eu sou. Que eu sou essa Gisele aqui, que eu estou contando um pouquinho para vocês que eu me tornei uma filha amada de Deus, no qual antes eu não enxergava esse filho amado de Deus. Porque é muito fácil a gente falar que é filha amada de Deus e não exercer. Então, é muito, né? Quantas vezes eu já falei que eu era, mas de fato eu não experimentava esse papel de filha, né? Então, hoje eu tenho o maior prazer de falar que eu sou filha amada de Deus e mimada por ele. Mimada ainda pelo meu pai, né? E eu sou a sua esposa há 25 anos, para glória de Deus. Amém. Né? Mãe da Helena, mãe do Heitor, que são as nossas riquezas, a nossa herança, no qual eu tenho treinado todos os dias para que eu deixe um legado e que eles sejam melhores do que eu estou nessa busca, eles sejam melhores cada dia mais. E hoje eu atuo, né? Tenho uma formação de fisioterapeuta, que eu me formei em 2008 como fisioterapeuta. Atualmente não estou atuando nessa área, já tive clínica de estética, tudo, mas hoje eu não estou atuando mais. Estou totalmente focada no propósito que o Senhor me despertou, né? Que é ser mentora de casais e também de mulheres. Sim. Porque aonde eu venci algumas dores e algumas lutas, eu consegui hoje chegar até aqui e conseguir transbordar e dizer para algumas mulheres que tem caminho, que tem uma solução, que existe uma saída. E o que eu fiz na minha vida, essa trajetória, que elas também possam enxergar isso. Então, hoje eu sou mentora de casais e de mulheres. Interessante isso. E isso, na verdade, literalmente é o ID, né, Gisa? É o ID. É você entender o seu propósito aqui nessa terra e você começar a exercer daquilo que a vida te deixou especialista. É verdade. E eu vou falar para você que eu sempre amei cuidar de pessoas. Eu sempre amei pessoas. O meu perfil comportamental, ele é influente, bem alto. Tem uma conformidade, mas eu tenho a influência mais alta. Então, a pessoa do perfil influente, ela ama pessoas. Então, mesmo eu atuando em outras áreas da minha vida, né, eu ainda fazia com excelência, sempre olhando o ser humano. Sim. Então, agora que eu estou totalmente focado com esse propósito mesmo, que é desenvolver, que é ativar as pessoas, mais ainda eu amo pessoas. É verdade. Deus tem me tocado mais ainda. Então, eu encontrei meu verdadeiro propósito de vida, né? Que é estar junto aí, amando cada vida, cada pessoa. E dizer que é possível. É possível. Que é real. Que é para mim, foi para você, né, meu amor, também. E é para todos eles. E que existe, sim, um casamento feliz. Sim. No qual nós não tivemos, por muitos anos, um casamento feliz. E isso nós estamos falando do agora, né? Nós estamos falando do hoje. Sim. Mas eu preciso de saber um pouco do passado também. Eu preciso saber de um pouco do passado, porque hoje, Gisele, é muito fácil nós falarmos algo hoje de informações, mas que muitas pessoas até trazem essas informações com excelência até, mas que não foram vividas na prática. E a gente precisa de saber de algumas coisas do passado para trazer hoje para aqui, para o presente, para saber o porquê hoje você está agindo dessa forma. Então, eu quero saber de você qual foi a sua maior dor como mulher. Sim. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala aí como mulher, a gente já faz em relação a esse sexo, né? Feminino. É isso aí. Porque antes de eu chegar numa vida de mulher adulta, eu tive uma vida de uma mulher criança. E aí, essa criança, né? Acredito que seja nesse caminho que você quer que eu fale para eles. Sim, porque o que isso refletiu na sua vida, né? Essa dor, para você abrir a sua consciência, essa dor que você viveu, qual foi a maior? Que hoje eu falando com você,
você consegue entender e falar bem assim, uau, isso daqui refletiu na minha vida até então. Isso. Eu tive duas maiores dores, né? Que foi uma na infância e uma na minha vida adulta, que foi o nosso casamento. Que depois eu vou falar dela. Mas vamos iniciar lá do início, onde começou tudo. Que foi a questão do meu pai, né? Da separação dos meus pais. Uhum. Né? E eu tinha 9 anos. E eu que descobri a traição, né? Do meu pai ali com a minha mãe. E isso trouxe muitas feridas para dentro de mim, das minhas irmãs, né? Para minha mãe. E ver aquele sofrimento todo, né, dela também, eu presenciar, eu querer ajudar, eu estar ali, vir entrar em quadro de depressão. Foi um momento de profunda dor, né? De profunda tristeza, no qual eu me vi uma criança muito triste com essa idade. E ficou muito marcado para mim, que foi no meu aniversário de 9 anos. Uau! É. No seu aniversário? Meu aniversário, eu ali esperando na mesa de bolo, só faltava o meu pai para chegar para cantar o parabéns. E ali naquele momento, nada do meu pai chegar. Nada dele chegar. E aí, a gente já estava colhendo algumas coisas. Então, ali as coisas se encheram, foram já colocando nos seus devidos lugares. E ele chegou atrasado e chegou-se à conclusão. Porém, a casa não caiu naquele dia. Porque, né, comemorou-se o aniversário, bateu-se o parabéns, porque chegou ele que estava faltando ali, que já estava toda a família, todos os amigos, tudo esperando, aguardando. E aí teve um momento. Só que aí começou a saga da perseguição para descobrir. E quem é que a minha mãe mandava ir atrás para descobrir? Eu. Você. Eu. Porque o meu pai saía, né, e dizia que iria trabalhar fora, passar o final de semana trabalhando fora, em outro local, uma outra cidade. Uhum. E, na verdade, ele não ia. Ele ia para casa da amante. E essa casa era muito longe? Não, era na rua de trás. Meu Deus. Passava pelos fundos, na verdade, porque a casa dela era literalmente na frente da casa da minha mãe, da nossa casa que a gente morava. Uhum. Só que ele tinha a guarita de passar por trás, na casa de um outro vizinho, e dali eram os muros baixos, passava pro quintal dela e passava o final de semana todo ali. Uau. Na casa dela. E aí eu descobri, e aí minha mãe foi com todo mundo pra rua, e foi aquela baixaria, aquele barraco, um quebra-quebra na rua, que não foi legal não. Então isso tudo entrou e ficou na minha mente, eu cresci com isso. Aí um tempo foi se passando, né? E uma criança, ela sente, né, Márcia? Porque ela quer ter uma paternidade perto, ela quer ter um pai presente, e eu já não tinha, porque meu pai já tinha ido embora, né? Então ela quer se sentir amada, pertencente e segura. Então essa segurança ali da Gisele com 9 anos acabou. Quebrou. E aí eu já me vi tendo que cuidar da minha mãe, entendeu? Então, ali já começou-se episódios de dores dentro de mim, internas, de rejeição, que eu fui rejeitada, eu fui trocada, eu fui abandonada, né? É isso que uma criança pensa. E aí esse trauma criou um vício emocional, né? Criou um vício emocional até hoje. Que você precisava de repetir isso no seu casamento também. Também. Se eu não repetisse, porque quando a gente já falou de vícios emocionais aqui em outro episódio, o que acontece? Quando a gente descobre esse vício emocional, a gente sempre vai dar um jeito de alimentar ele, porque ele não pode ficar sem ser alimentado. Inconscientemente, né? Então a gente dá um jeito de se sabotar para continuar se sentindo rejeitado, abandonado, abusado, o que for, sabe? Cada um tem a sua história. Então, eu tô falando da minha. Então, na minha vida adulta também, isso refletiu. Que quando eu fui para o nosso casamento, eu me sentia a mesma coisa. Na verdade, eu fazia você de um pai, que eu não tinha tão presença ali. Sim. Eu fazia a paternidade em você, né? E eu fazia também esse alimento dessa rejeição, de tudo para que você me rejeitasse. E foi assim no início do nosso namoro, né? Sim. Porque você me deixava em casa e saía com os amigos. E eu ficava sozinha ali com a sua mãe para poder alimentar esse vício da rejeição. Meu Deus, é muito forte. E na verdade, como nós já falamos já em episódios anteriores,
A rejeição nós precisamos de aprender a lidar com ela, né? Porque ela não tem Aprender cura, a né, lidar Zé? com ela. Não tem cura. Não tem cura. É o tempo todo você tendo que estar sendo ligado. Lembra que eu falei aqui no início da autoanálise para você se conhecer? Uhum. Porque o tempo todo você precisa saber que você vai ser rejeitado por seus amigos. Você vai ser rejeitado num emprego, num trabalho. Seu ecossistema. Pessoas. Aonde existe pessoas, você vai ser rejeitado. Por quê? Porque precisa se alimentar esse vício emocional inconsciente que tem na sua vida e as pessoas também têm os dela. E Então, uma coisa, só entrega o que tem. uma coisa que eu aprendi, né? Que eu sou expert, estou especialista em rejeição hoje, devido à minha história. Então eu sinto o cheiro dela. Eu sinto o cheiro dela e sei lidar com ela muito bem hoje e venho te ensinando isso ao longo da nossa caminhada. Verdade. Mas o que eu vejo é que nós somos especialistas nisso para ensinar sobre a rejeição para as pessoas também. Porque ela é a raiz de todo mal. Porque ela começa lá atrás. Sim. Lá na infância mesmo. E com essa raiz de todo mal, ela implanta em você, e aí você cresce fazendo. Aí entra o orgulho, você faz alguns muros de proteção, que você nunca mais vai deixar ninguém fazer isso com você, te rejeitar, te machucar, te magoar. Você começa a se blindar. Então você começa a exercer uma identidade diferente daquela que Deus te criou. Por isso que eu falei que eu tive que fazer o caminho de volta para resgatar essa verdadeira identidade de filha amada de Deus. Porque os nossos pais, entendam, eles entregam o que eles têm. E tá tudo certo. Isso daí é o que eles têm. Não é culpa deles. Verdade. Eu já tive meu momento de perdão com meu pai e foi muito profundo, né? O meu momento de perdão com ele foi um momento incrível. Até eu entender o que de fato era um perdão, porque eu falava que já tinha perdoado, e na verdade eu não tinha perdoado. Só falava. Só falava. E por isso eu carreguei uma enfermidade durante 25 anos. No meu corpo, no meu físico. Nossa. Por causa das emoções. Veio uma alergia que eu carreguei por 25 anos e que interferiu muito no nosso casamento. Quem sofria muito inconscientemente também, porque o sofrimento, né, Gisele? O sofrimento, nós somos seres adaptáveis. E o sofrimento, a gente acaba se adaptando ao sofrimento. É incrível. E aí, o que acontece? Quando nós trazemos a consciência sobre essa dor que você carregava, você trouxe ela para um casamento e eu carregava essa dor junto com você. Junto comigo. E aí e a gente nem sabia, né? Não, vambora. Botava a culpa no alimento, que era tudo que eu comia, que eu não podia, era uma restrição, vários médicos, várias consultas, vários tratamentos, e nada de sanar. Então, ou seja, vou ter que viver com isso? Era a minha pergunta o tempo todo. Eu sofria muito, eu fazia vocês sofrerem. Então, eu falei assim, meu Deus, até quando eu vou ficar vivendo com isso? Eu falava muito com Deus isso, e eu falava, se for para continuar, porque não tinha uma vida normal. Não. Eu falei, se for para continuar, que misericórdia, mas que o Senhor leve minha vida. Eu falava desse jeito em oração. E o mais interessante, né? Que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Sim. E quando nós encontramos com aquele pastor, naquela palestra que nós fomos, e ele abriu na mesa sobre que ele já teve aquela enfermidade e nós olhamos para ele, como é que você curou isso? E aí quando ele falou, nós sentimos o Espírito Santo de Deus na mesma hora naquele local. Na mesma hora, porque essa enfermidade é urticária crônica, que eu fui diagnosticada e por esses anos todos eu carreguei, né, para poder tratar. E aí, o que acontece? Quando ele falou naquele momento, entrou dentro do meu coração, na hora, naquela mesa, a cura. A cura veio ali naquele momento. A cura veio na hora. Eu senti. Portanto, você lembra? E eu comecei a chorar na mesa. No meio de uma liderança, né? No meio de um monte de lideranças, na verdade. Sim. E a gente... Eu te conheço, eu sabia que você não ia ser vulnerável àquele ponto, naquele momento, se não fosse através do Espírito Santo de Deus. E foi literalmente através dele, porque quando eu saí daqui para poder ir palestrar, que a gente foi lá palestrar, eu fiz uma oração com Deus. Eu não levei as minhas medicações que eu tomava todos os dias. E eu virei e falei bem assim, Senhor, eu estou indo lá para poder palestrar. Se eu
edificar a vida de alguma pessoa, amém, eu estou indo lá por causa dessa pessoa. Mas eu também quero te pedir que o Senhor me cure naquilo que eu preciso. Olha o poder da oração. Meu Deus. Olha como é forte o poder da oração. O poder da oração veio nesse momento que a gente está falando aqui e também veio no momento da nossa... Que eu vou falar do nosso casamento daqui a pouco. Então, olha o poder da oração. Como que ela faz. Então, ali nesse momento, eu falei com Deus e fui. E quando cheguei lá, olha o que o Espírito Santo de Deus tinha marcado já para mim. Já tinha preparado tudo. Tinha preparado. E veio a cura. E de fato veio a cura. Só que toda cura, ela precisa ter uma ação. A gente está falando de cura emocional, ok? Então a gente que atacava no físico. Não, e que Ali atingia, que a gente entendeu. E que atingia também o espiritual. Não é tudo, porque nós somos porque espiritual e não corpo. tem pra onde correr, como dividir. gente. Não tem como separar. Não tem como. O corpo Não tem sofre. como. Quantas enfermidades nós sabemos? Quantas enfermidades nós sabemos que tem no físico que é devido ao emocional. E isso trava o espiritual. Sim. Então, assim, é tudo ligado. Não tem como dizer que, eu sou espiritual e deixa isso aqui de lado. Não dá. É bíblico, eu preciso né? cuidar. É bíblico que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Pois é forte. Então, se inconscientemente está acontecendo algo crônico que as minhas emoções estão levando pro meu corpo, é porque eu não perdoei ainda. Exato. E aí o que aconteceu? Inconscientemente você descobriu que você não tinha perdoado. E eu falava que eu tinha perdoado várias vezes. E detalhe, até ministrar sobre cura e libertação, você já ministrava tranquilamente sobre isso. Ministrava nos encontros que a gente ia da igreja, já ministrava sobre cura e libertação perfeitamente. Mas todas as vezes, quando falava de perdão, tem alguém que você precisa liberar perdão, vinha o meu pai na minha mente com uma dor. Sim. Então, eu falava, uai, não tem um negócio difícil, porque eu chorava, e via aquela dor, e mesmo ministrando, mesmo estando ali, vamos trabalhando que Deus vai curar. E aí, né, era sempre assim. E aí, o que acontece? Nessa mesa, eu fui ativada a levar a um mais profundo dentro de mim que eu não tinha perdoado literalmente, genuinamente. Perdão genuíno. Esse é o nome do perdão que nós precisamos de praticar e muitas das vezes a nossa sociedade, ela conhece um perdão muito distante desse, Gisele. Sim. Muito distante. Sim, porque a gente cresce também sem nem saber o que é perdão, na verdade, né? Não, o perdão, na verdade, que eu cresci conhecendo é aquele, deixa passar a dor, que quando passar um tempinho, você consegue perdoar. Então, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma coisa distinta da outra. Nada a ver, porque perdão não é sentimento, ele perdão é não é sentimento. Eu não posso colocar o perdão no meio dos meus sentimentos, senão eu não vou perdoar. Exato. Então, o perdão, ele é a decisão. Então, amados, o que aconteceu com a minha vida? Eu tive que, literalmente, receber aquela palavra ali na mesa, naquele momento de cura, mas eu tive que sair dali, porque eu senti na hora no meu espírito que eu recebi a cura ali. Só que eu tive que fazer o ato. O ato. E aí, meu pai tá vivo, graças a Deus. E hoje, graças a Deus também, ele é cristão, né? Então, a gente já tem outro nível de intimidade, outro nível de caminhada. Que vocês têm hoje, né? Hoje é outro relacionamento, totalmente diferente, né? Então, Deus faz essas coisas, ele restaura tudo isso, né? Então, eu tive que ir até o meu pai. Sim. E pedir, literalmente, perdão para ele. Eu tive que pedir perdão para ele, porque eu tive 3 ações naquele momento que o pastor falou comigo ali naquela mesa. Você tem que pedir perdão pro seu pai, e nessa hora o orgulho entrou. Lembra o orgulho da menina Gisele, criança Gisele de 9 anos lá de trás? Que não queria mais ser rejeitada, ser abandonada? Ele entrou e na hora ele ativou e veio na minha mente. Eu vou pedir perdão pra quê? Não foi eu que fiz nada? Você assistiu tudo? Eu fui a vítima? E os juramentos secretos? E que eu tinha feito? Olha o que ele tá fazendo com minha mãe. Olha o que casamento faz na vida de uma pessoa. Não presta. Eu nunca vou querer casar. Casamento não presta. Casamento não presta. Se é pra viver essa dor, eu não quero saber disso. Exatamente. Então, naquele momento ali, já tinha sido ativado em mim algo ali dentro. E eu falei assim, meu Deus, pra que eu vou pedir perdão pra ele? Sendo que eu que fui ferida. O orgulho tomou conta. Mas na mesma hora, eu já estava no processo de desenvolvimento pessoal. Eu já estava no processo de estudar, dessa jornada, dessa busca, Você já de me conhecer. Eu já estava na trilha, eu estava iniciando a trilha. E eu identifiquei
O orgulho, eu falei assim, você não vai dominar, fica quietinho, quem domina sou eu. Olha a importância de você se conhecer, olha a importância de você buscar um desenvolvimento pessoal e você Governar cuidar sobre de você. todas as coisas, inclusive de você mesmo. Das suas emoções. É maravilhoso. Não é? É colocar as suas emoções no seu devido lugar. No seu devido lugar. Porque o maior, existe o maior inimigo das nossas almas, que eles falam, né, que todo mundo sabe que é o inimigo, mas existe também nós mesmos. Nós mesmos. Nós precisamos de identificar essas vozes, né? Muito, porque são pensamentos o tempo todo na sua cabeça. É voz sua, que Sim. são os diálogos internos que você tem que calar constantemente. Uhum. As historinhas, os pensamentos, que é um campo de batalha na mente. É voz das pessoas falando. É voz do inimigo. E tem a voz de Deus. Então você precisa calar todas essas 3 vozes para você ouvir a voz de Deus. Sim. E naquele momento na mesa foi tudo muito rápido. Eu calei essa voz. Muito rápido. Interna. E aí eu fiz. E ele falou. E o outro, então, primeiro, pede perdão. Segundo, libera perdão pro seu pai. Eu falei, mas eu já liberei. Já liberei, não sinto nada. Para aí, Giza. Na boa. A gente falando sobre isso daqui, isso dá um livro. Eu vou incentivar ela agora. Ai, meu Deus, já vem. E vou gravar isso daqui, deixar isso gravado, Ilda. Vamos deixar isso daqui gravado. Gisele vai escrever esse livro sobre a importância do perdão. A importância desse perdão que precisa de lançar. As pessoas precisam de saber disso, Gisele. Sabe por causa de quê? Eu vi de camarote, eu tô aqui como prova viva que eu vi que aquela enfermidade que você carregava, que eu paguei médico de R$700 a consulta, para falar, não, agora vai. E chegar lá, fazer exame de um lado, fazer exame do outro. Ela tem alergia a poeira e ácaro. Aí eu olhar e falei, eu também tenho. Isso daí já... Era totalmente... A enfermidade era totalmente emocional. Totalmente emocional. E aí, quando você fez aquele ato de perdão com seu pai, liberou. Meu amor, eu tô aqui pra falar. Já tem o quê? Tem uns 4, 5 anos? Já tá caminhando pra 5 já. Já tá caminhando pra 5 anos. E tem 5 anos. E olha que nós somos há 15 anos cristãos, hein? 5 anos que a Gisele não toma um remédio de alergia, um remédio que ela tinha que carregar pra onde que ela levava um coquetel de remédios. E um monte de coisa que não podia, né, comer. E fora um monte de coisa que não podia comer. E nem tomar de medicação. É isso aí. Então, eu tô aqui pra te falar, Eu tinha carteirinha, na verdade eu tenho carteirinha. Eu tenho que te falar e te incentivar. Escreva, coloca isso daí sobre folhas, sobre tábuas. Porque olha o desafio. Pessoas precisam de entender. Você vai passar para uma nova geração algo tão importante, meu bem, que você não tem ideia, que é esse perdão genuíno. Na verdade, Deus já me revelou através de algumas pessoas e de você também, que é o meu treinador, né? O meu maior treinador é o meu marido, meu encorajador, é quem me motiva a escrever esse livro e eu estou na procrastinação do perfil influente. Fugindo dela, entendeu? Nessa procrastinação. Aqui no nosso livro, cadê? Aqui. Isso, no livro. No nosso livro, Casais Conscientes. A conversa tá tão... A conversa tá tão emocionante, né? Hein, Giza? A conversa tá tão emocionante que a gente acaba esquecendo de falar que nós colocamos... Eu coloquei, não essa experiência da Gisele, porque essa experiência ela tem de ser dita por ela. Sim. Eu coloquei toda a técnica do perdão no livro Os Casais Conscientes. Fala um pouco aí, Giza. Isso aí. Aqui dentro desse livro, Casais Conscientes, tem um capítulo que é o capítulo 7. O capítulo 7, ele tá falando: domine a chave do sucesso e liberte-se para uma vida plena. E é exatamente isso que eu tô falando aqui. Claro que ele tá voltado aqui pro casamento, mas também tem essa parte aí, porque a gente tá ouvindo aqui agora e você tá identificando que o que você vive hoje dentro do seu casamento é algo que não foi resolvido lá atrás. Então precisa se liberar perdão para quem te magoou, para quem te feriu e entender que o perdão não é pro outro.
É para você ser livre, é para você ser liberto dessas dores, dessas enfermidades, de tudo que te prende, você de fato viver uma vida plena. Vida plena não é a ausência de problemas, mas é você viver, mesmo diante a problemas e circunstâncias, com uma paz que excede todo entendimento, porque você resolveu e decidiu perdoar. Perdão é decisão, queridos. Então, aqui dentro desse livro Casais Conscientes, ele tem, sim, uma matéria somente, um capítulo somente do perdão, para você conhecer um pouco mais. Mas, aceitando o convite aqui do meu marido, eu vou escrever um livro. Ai, Jesus! Bora! Jesus, ele vai me direcionar, ele vai me direcionar Pega cada essa, etapa. pessoal, eu vou sim auxiliar, mas eu quero que ela coloque todas as letrinhas que ela viveu, porque a dor foi dela, a superação foi dela, e isso ela precisa de manifestar, tá tudo dentro dela. Então nós vamos treinar até nos tornar, né, meu Até amor? nos tornar. Isso aí. E aí, o terceiro ponto foi que ele disse ali que o meu pai precisava orar por mim, porque muitas áreas da minha vida estava presa, inclusive no meu casamento, porque Vários eu não detalhes. tinha recebido essa bênção do meu pai e ele era a autoridade sobre a minha vida. E a enfermidade, ela já estava tampando a minha glote. Então, várias vezes eu tinha a sensação de morte, de que eu ia morrer. Fui socorrida várias vezes para o hospital, para o médico, para tomar injeção, para não morrer mesmo, porque inchava a boca, inchava olhos, fechava mesmo a glote, era terrível. E aí foi na hora que ele falou, você precisa falar. Porque eu tinha dito, eu já perdoei. Ele, não, mas você precisa falar. Porque existem passo a passo do perdão. Existem perdão que é uma camada de cebola, lembra? É uma camada. Que a gente até falou no podcast. Sim, que eu te entrevistei. E quando você levou essas palavras pro seu pai, o seu pai não tinha nem consciência. Não tinha consciência. Ele nem lembrava mais daquilo. Nada. E eu fiz esse ato. Então eu cheguei, fiz esse ato com ele, pedi perdão por não ter sido uma filha que ele gostaria, né? Por eu ter entristecido ele, por eu ter desonrado ele, porque se tem um mandamento, o único que existe promessa nessa vida é de honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem nessa terra. É o único mandamento que Deus deixa que tem promessa. É esse. Nós precisamos de fazer E eu não honrei meu pai naquela época. Nós precisamos de fazer um programa, um podcast só sobre honra, honra, né? E eu não honrei naquela época o meu pai, sim, né? Por conta de tudo isso, que eu estava com dor dessas feridas que ele fez. Sim. Eu falei, se ele abandonou quem tudo, é fez você tudo, pra falar alguma coisa? quem né? é você? Eu não devo nada, né? Uhum. Então eu devia honra pra minha mãe, tipo isso. Mas não, a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo a palavra, Deus vai falando, e você entende que para você honrar seu pai e sua mãe, não importa o que eles fizeram com você. O que importa é o que você vai honrar, porque é um mandamento que Deus deixou. Honra não tá ligado a sentimento também. Não tá. Então, é outra decisão. Então, você honra e obedece, é obediência. É obediência ao que tá escrito ali. E aí, é princípio, né? E aí, você... É um princípio. É um princípio. E aí, você obedece. Inclusive, você tá escrevendo 12 princípios, né? 12 no princípios. casamento. Na verdade, nós trazemos pro casamento, como você falou. Aqui o perdão tá aqui, é pro casamento, é direcionado pro casamento? Uhum. É direcionado pro casamento, sim. Mas se eu pegar hoje, eu não sou casado, e eu pegar esse daqui e ler sobre o perdão, eu vou aprender sobre o perdão, porque o perdão é um só. Uhum. Então... E é isso. Então, assim, eu fiz esse ato e foi muito bom. Eu pedi perdão, falei com ele para ele liberar perdão também, coloquei tudo, desde lá da infância, tudo que eu lembrei, tudo. E ele, né, se emocionou e ficou bem assustado porque não lembrava, e ele falou, me perdoa, porque no tempo de ignorância, e foi mesmo no tempo de ignorância, ele não sabia. E ele foi lindo, e ele orou por mim, que eu nunca tinha visto, e eu senti as cadeias, as correntes quebrando, assim, na hora dessa oração. E ali foi um novo na minha vida, foi uma virada de chave. Então, decida perdoar, né? É incrível. Top! Assim, tá resumido. É bem resumido, Bem tá? resumido. Essa história aqui, ela precisa de ir para livro mesmo. Teve a história do sequestro com 12 anos. Sim, não, tem várias dores. Tem muitas coisas. Várias dores. E elas precisam de ir para capítulos. E tudo por conta dessa paternidade. Isso, na verdade, a gente precisa de começar. Porque quando a gente começa e a gente sabe onde que a gente quer chegar, e você tem um caminho para chegar, você chega. Então, conta comigo. Embora Fechou? escrever esse livro. É isso Uau. aí. Boa. Então, vamos lá. Aí você vai ouvir essa história do sequestro no livro, então, tá? Todinha, isso daí. Então, o que acontece? Eu quero agora, com a sua sabedoria, o seu discernimento que o Senhor te entregou, porque eu sei que você é uma mulher que
sempre olha para as coisas que acontecem na sua vida de uma forma de aprendizado. Ou eu aprendi, né? Você sempre aprende com aquilo, né? Então, Sim. eu queria tirar essa pergunta com você, que com atitudes, sem falar muita coisa, mas eles agiram muito, mas eu precisava que você me falasse de uma coisa que você aprendeu com isso, que aconteceu na sua vida, com o seu pai e sua mãe, que foi uma dor, né? Uma dor muito grande, que foi essa traição, que foi esse abandono, que foi essa rejeição, foi tudo junto. Foi tudo junto. Se a gente juntar as palavras que aconteceu só em um caso, é muita coisa. Sim. E aí eu queria que você me falasse o que você aprendeu com isso. Sim. O que você aprendeu? Eu tive vários ensinamentos, claro, mesmo com tudo isso. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram a ser honesto com as pessoas, né? A ter honestidade, a buscar ser fiel com as pessoas, né? Sempre fui educada nisso, a respeitar as pessoas. Isso sempre eles passaram para nós, né? Para mim, para as minhas irmãs. Mas se tem algo diante de tudo isso que eu aprendi e que hoje eu ensino para homens também, quando eu tenho oportunidade de aconselhar, de falar, de orientar, de mentorar, né? No casamento ali, falar que seja presença na vida dos seus filhos. Porque não adianta coisas, porque eu tive coisas, mas não era suficiente, nada disso sanava na minha vida. Esteja presente todos os dias, que seja por telefone, que seja numa mensagem, que seja em um momento, se você mora junto com seus filhos, de estarem ali conectados, olho a olho, porque isso fortalece a identidade dos seus filhos. E se eu tivesse tido isso lá atrás, é porque eles não tinham o que entregar. Eles entregavam o que eles tiveram. Se eu tivesse tido isso lá atrás, eu era uma pessoa mais forte. Eu tinha caído menos na minha jornada de adolescência, no qual eu me envolvi em bebida, eu me envolvi em uso de cigarro, com 13 anos. Então, com revolta, né? Com revolta. Eu fui para essa caminhada e eu fui até quando eu aceitei o Senhor Jesus. Sim. Fumando e bebendo, né? E vários relacionamentos de namoro, quando na adolescência, na juventude, de ficar com um, ficar com o outro, meninos. Por quê? Era uma carência que eu tinha. Buscando a paternidade. Buscando a paternidade sempre em pessoas. Aprovação de pessoas. Necessidade de ter pessoas. E isso acabou destruindo mais ainda o plano que o Senhor tinha para mim. Quando eu identifiquei e reconheci quem era o meu verdadeiro, de quem eu precisava, que era Deus. Uau. Aí todas as coisas ficou no lugar, meu casamento, as minhas emoções, tudo se alinhou. E é uma então jornada, seja presente. Né? Sim, é uma jornada. Seja presente. Hoje que a gente tem visto que muitos pais têm trabalhado muito, tem dado muito presente, dado muito presente, muita muito coisa. Presente. Dado muito presente. E não sendo presente. Não sendo presente. Que é o que importa. Que a presença precisa de existir, a presença paterna. Então hoje, se eu pudesse voltar lá atrás e eu não posso, eu pudesse mudar e eu não tenho como mudar nada, porque no final, né, eu até falo aqui, eu vou até deixar algo que é interessante no finalzinho, eu não tenho como mudar nada, eu por anos tentei mudar você. E nada disso resolvia, porque eu não tinha como mudar, a gente não tem como mudar nada. Mas se eu pudesse voltar lá e mudar, seria uma Gisele criança com tempo de qualidade com o pai e com a mãe. Uau! Tempo de brincar, tempo de estar juntos, tempo de declarar, tempo de né, mesa. Gisele? É o que fortalece. É o tempo de mesa, é o tempo de qualidade, tive, né? é o tempo de as crianças sentirem a presença paterna. Minha mãe teve que trabalhar muito para poder suprir todas as coisas. E aí eu não tive esse momento todo. Eles deram o que eles puderam. Amo demais minha mãe, Sônia, meu pai, Geraldo. São meus amores. Para a honra e glória do Senhor,
essa maldição, ela se encerra nessa geração. Foi, quebrei. De mim não isso passa. aí. De mim não Daqui passa. não passa. Com os meus filhos, então eu trouxe esse aprendizado, sabe? Então, com os meus Sim. filhos hoje, eu faço totalmente diferente. Eu tenho um tempo de mesa, eu chamo pra conversar, eu pergunto como é que tá as emoções, eu olho nos olhos, eu valido todos os dias, e você é prova de que eu abraço, coloco no braço e olho nos olhos e valido. Você é inteligente, você é uma princesa, você é um príncipe, que eu tenho um casal, então cada um, né, diferente, momentos diferentes com eles. E eles amam o momento de tomar café com um sozinho, sair com o outro. Quando eu vou cortar o cabelo, eu levo a Helena. Eu tenho esses momentos. A gente tem até uma brincadeira, né? Eu tenho mais do que você, mas eu viro e falo, eu posso falar, né? Você é meu filho preferido. Aí ele vira e fala, você é meu pai preferido. É muito legal, porque ele só tem ele é único, né? Um único de menino. E ela, você é minha filha preferida. E eu sou papai. E é isso, então a gente desenvolveu isso para eles, essa maldição não passa para os nossos filhos, porque nós desenvolvemos isso, nós temos nossa rotina familiar e rotina com eles. Nós temos o dia deles. O dia deles. Na semana. Sim, e isso ele vai levar. E isso eles vão levar para os filhos deles. Isso, fora no dia a dia. A família deles, fora no dia a dia. Que é presença constante. É isso aí. É validação constante. É isso aí. É isso que acontece. Então, na verdade, nós estamos falando de algo que muitas pessoas colocam filho no mundo e querem criar filhos. E nós não estamos aqui para criar filho. Quem cria filho é galinha, é cachorro, é animal. Animal irracional. Nós somos animais racionais. Então, nós treinamos filhos. Nós treinamos filhos para uma geração que está vindo aí. Uma geração que está vindo cheia de informação, com muita informação que nós não tivemos, né, Gisele? Nossa, nós não tivemos. Nós não tivemos tanta informação que nossos filhos estão tendo. É muita informação e pouco conhecimento colocado em prática. É isso aí. E aí a dopamina, ela vai entrando, que uma dopamina barata, né? E nós pais somos responsáveis de estar instruindo nossos filhos. É isso aí. Então foi isso que eu aprendi. Que bom, Gisa. Colocar em prática. Que bom. Isso é muito bom. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade. O que você acha que, com isso tudo que você falou, você também já foi em sábia dentro de casa, né? Muito. Então, o que você acha que, para uma mulher, o que impede uma mulher exercer esse papel de sabedoria dentro do lar, dentro de um lar disfuncional? Dentro de um lar que ela tá vendo que o filho tá crescendo de uma maneira, ou o filho dela já tá nas drogas, ou o filho dela já tá fazendo algo que não agrada a ela. O marido vive no boteco, o marido vive totalmente a visão dela errado. E aí, como que uma mulher dessa se posiciona dentro de um lar? Pois é. Primeiro papel, ela precisa saber o que uma mulher tem que fazer, né? Porque hoje em dia, nessa geração então que nós estamos, as mulheres estão querendo tomar o lugar dos maridos. Estão querendo fazer o que eles fazem. E esquecendo os papéis dela. Então, em primeiro lugar, ela tem que saber qual é o papel dessa mulher, né? E deixar de ser tola e sim ser sábia. Eu fui tola muitos anos no nosso casamento. Portanto, nós vivemos 10 anos de um casamento horrível, disfuncional, péssimo. Né? Eu era brigona, eu gritava, eu batia de frente, eu manipulava, eu discutia, eu empeitava como homem, né? De frente a frente, e era terrível, né? Terrível. Não sabia meu lugar de mulher, não sabia meu lugar de esposa. Então, foi os piores anos que eu pude viver, foi isso. Né? Então, tudo ali eu refleti para dentro, essa caminhada toda que eu contei até agora, da minha infância, eu refleti tudo para dentro do meu casamento e entreguei o meu pior. Mas quando eu descobrir o meu verdadeiro papel de mulher sábia, que aí, gente, não tem coisa pior do que você viver do lado de uma mulher que só reclama, que é rixosa, que fala de tudo o tempo todo, que só critica, que só aponta o dedo. E eu era essa. Entendeu? Então, quando eu comecei a olhar que aí pega aquela parte que eu queria falar, que precisava mudar e não mudar nada em você. E parar de olhar para você. E olhar para dentro de mim aquilo que eu precisava mudar nos meus comportamentos. Mas eu só consegui quando eu reconheci o meu papel de filha. E aí eu fui para esse lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E aí, quando eu restaurei a minha verdadeira identidade, eu descobri
o que que era o meu verdadeiro papel de ser uma mulher sábia dentro de casa, que é tratar com amor, que é cuidar, trazer a harmonia para o lar, independente de todas essas coisas. Por quê? Ah, mas é fácil, Gisele, você falar hoje, porque hoje você vive isso, mas nem sempre foi assim. Não. Eu vivi onde o Márcio vivia 3 noites fora no boteco. Então ali eu brigava, eu esperneava, eu ia atrás, eu ia de madrugada. Quantas vezes já corri risco na rua indo atrás dele de madrugada, né? Indo atrás de você. Mas quando eu reconheci esse verdadeiro papel e eu ouvir Deus falar comigo, então eu fui pro joelho. Primeira batalha. É de joelho, a gente não vence nada na carne, é no espiritual. Então eu fui pro joelho e comecei a vencer ali essas batalhas internas e comecei a pedir a Deus para mostrar, trazer luz para os meus comportamentos ruins que eu estava tendo, para que eu pudesse mudar. E aí, mesmo diante daquele cenário que eu estava vivendo, que a vontade era de ser grossa mesmo, ignorante, que é o que era a vida toda, e que eu presenciei minha mãe também sendo dentro de casa, né? Dessa forma. Então, eu estava replicando também. Sim. E ali, quando eu reconheci que eu tinha que fazer tudo diferente, de ser amorosa, de cuidar, de mesmo você chegando bêbado, mesmo você chegando a altas horas, e eu te tratava com amor, e eu te tratava com carinho, eu trazia harmonia para casa. O cenário da casa começou a mudar. E eu comecei a buscar em Deus cada vez mais as estratégias. Ele foi me dando, eu fui mudando os meus comportamentos ruins. E ali, 1 ano depois, tive a experiência, né, com Deus, que ele fala, tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você mudar. Deus falou comigo, então por isso que o nome do nosso ministério hoje é Tudo Muda Quando Eu Mudo. Deus falou lá, né? É o TMQM. TMQM significa tudo muda quando eu mudo. E é só isso, eu não tenho como mudar ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo, mudar meus comportamentos. Então, depois de 1 ano, a atmosfera da nossa casa mudou, porque você teve um encontro com Deus lá também. Então, eu venci Na verdade, de joelho. o amor constrange, né, Gisele? É, Quando você fala sobre isso, o amor constrange. é. Você faz errado e recebe ao contrário. Você não recebe na mesma moeda. Não. E aí, quando você vê que aquilo está acontecendo constantemente, aquilo dali te constrange. Até entender isso, né? É uma jornada, tá? Mas Muitos preferem viver do mesmo jeito. viver do mesmo jeito ou desistir também. Ou troca, né? Não tem jeito não. Divorcia, separa. Vambora. Não, Não esse aí dá. não tem jeito não. É porque sempre a gente quer mudar o próximo, e não tem como. A gente só muda a gente mesmo. A gente quer sempre mudar o próximo e nunca olha para essa seguinte frase. O que ele está entregando é o que ele tem. E o que ele tem? O que ele recebeu? É, O que ele recebeu lá de trás? pois é. Então, quando a gente tem essa sabedoria, quando a gente tem esse autoconhecimento, nós conseguimos ser superior à situação. E você foi superior à situação. Você foi Consegui superior à vencer. situação inconscientemente. Uhum. Porque hoje nós direcionamos a mulheres, a homens, a serem Naquele momento eu não serem- tinha isso, naquela época. superiores à situação, não ser superior um ao outro. Todos nós somos iguais perante a Deus. Mas nós sermos superior à situação naquele momento para nós conseguirmos conduzir o que está desequilibrado. É isso aí. E o nosso desequilíbrio que nós trouxemos através das nossas bagagens, você foi superior à situação e eu tenho que te honrar e te parabenizar que você foi uma mulher de Deus na minha vida através dessa sabedoria. Amém, glória a Deus. A nossa casa mudou, né? Nossa casa mudou, glória Uau. a Deus. Nosso casamento mudou. E hoje a gente desfruta e vive o que a gente vive hoje da melhor forma possível, porque algo aconteceu. Uma mulher se posicionou. Quando uma mulher se posiciona dentro do seu lar, pode ter certeza, É isso o aí. cenário não fica como está. Hoje, na verdade, eu falo para vocês, nós vivemos a melhor fase das nossas vidas até então. A melhor fase das nossas vidas. A mulher, ela é intercessora do seu lar, ela é intercessora do seu marido. Então, quando você consegue identificar isso, essas coisas vão mudando. Mas, para isso, você precisa saber quem você é. Se você não isso sabe aí. quem você é. E foi isso que aconteceu comigo. Então me faz o favor. Aconselha essas mulheres, dê um conselho a elas agora, se você pudesse estar com uma agora, mas você está com várias. Então você está com a oportunidade em suas mãos de você aconselhar e dar um conselho a elas. Então, né? Como eu disse, na minha época, eu não busquei ajuda, eu fui orgulhosa.
Sim. Eu era muito orgulhosa, ainda tenho orgulho que eu elimino todos os dias, é uma luta com ele, Aham. né? Mas eu não busquei ajuda, então eu fiz tudo sozinha. Ajuda de ninguém, de família, de parente, ninguém. Ninguém sabia o que eu vivia, o que eu passava, o que eu sofria. Então, hoje, eu te dou um conselho. Busque ajuda se você não está sabendo como fazer, como lidar com o seu casamento, o que fazer. Primeiro passo, busca em Deus. Vai para o joelho para você começar a vencer essa batalha. Segundo, Deus, ele usa pessoas. Então, busque ajuda com uma pessoa que possa te orientar, que possa te mentorar, que possa te dar direção, pegar na sua mão e junto com você, te mostrando os caminhos. Uma pessoa que passou por erros, por dores e que hoje teve a vida transformada. E ela vai poder te ajudar. Assim como o caso, tem vários mentores. Eu sou mentora de mulheres, eu sou mentora de casais. Então, eu posso ajudar também nessa Sim. caminhada. Eu estou aqui para isso hoje. Uhum. Literalmente, eu vivo para isso. É o que Deus me chamou. Uhum. Então, assim, busque ajuda para as pessoas pegar na sua mão e ir com você. Porque sozinha é muito difícil. Sozinha você roda, roda, roda. E fica ali... ao invés de você chegar mais rápido, você fica rodando, ou às vezes você nem chega, ou às vezes você para. Então, Se frustra. se frustra. Então, primeiro, busque ajuda para você saber quem você é. Se permita se conhecer quem você é. E no seu casamento, se tá ruim, para você se tornar essa mulher sábia, também tem um passo a passo, tem um caminho para você se tornar. Busque em Deus primeiro, cuida das suas emoções, muda seus comportamentos, que aí você vai conseguir ter uma colheita farta, certa, pode ter certeza. Tudo é colheita. Agora, o que você está plantando? Qual a semente você está plantando dentro da sua casa e na sua vida? Tudo você vai colher. Se você estiver plantando sementes podres já ruins, você vai colher fruto péssimo, frutos podres, comportamentos, atitudes horríveis, terríveis na sua vida. Agora, se você está plantando harmonia, paz, amor, buscando se desenvolver, buscando todos os dias mudar seu comportamento, é isso que você vai colher dentro da sua casa. Boa. E agora, na verdade, a gente precisa de falar também pros maridão, né? Maridão, uau. Dê um conselho pros maridão, Gisele, por quê? Na verdade, esse programa ele é intencional. Uhum. É quarta-feira, às 8 horas, às 20 horas, né? Por quê? Para eles assistirem antes daquele jogo tradicional de quarta-feira, eles assistirem esse podcast, né? Então, vamos lá, né, os maridão. Maridão, busque honrar as suas esposas. Elas tira esse fardo pesado, essa mochila pesada que você deixa para elas carregar, que é só sua, que você, Deus, ele dá para cada um diferente, coisas diferentes, pesos diferentes. E muitas das vezes os homens, eles querem jogar os pesos que eles conseguem resolver com facilidade, porque Deus deu para ele o papel de sacerdócio, para cima da mulher. E aí hoje em dia estão ficando omissos. Por isso que as mulheres estão aí querendo tomar o lugar dos maridos, entendeu? E aí o que acontece? Quando você começa a tirar esse peso, esse fardo dela, tratar ela com amor, cuidar dela, assim como Cristo cuidou e amou da sua noiva, que é a igreja. É assim que o marido tem que fazer. Ele tem que amar, cuidar da mulher, ela é um sexo mais frágil, saber que ela tá ali para que ela possa ser amada, se conecte com ela em espírito, alma e corpo, esteja junto em oração, oram juntos, né? Tenham esse momento de intimidade profunda entre vocês dois, casal. Então, o homem, quando ele se posiciona assim também, muda tudo. Verdade. O homem, na verdade, ele precisa de entender que ele é o treinador de dentro do lar dele, né? Ele é o sacerdote. Ele é o cara que ora. Ele é o cara que jejua. Ele é o cara que paga um preço pela família dele. Exatamente. Porque se ele não tivesse posicionamento, ele não tem que reclamar de nada, porque ele não está fazendo nada para estar blindando a família dele. Não é? Aí fica vulnerável a família. E aí a família fica vulnerável. Aí o que acontece? Um filho vai ficar vulnerável, o inimigo vai usar o filho para aborrecê-lo. A mulher vai ficar vulnerável, ele vai ficar vulnerável para o inimigo usar. Então nós precisamos de entender o quê? Nós precisamos de entender que nós, homens, nós temos uma identidade única aqui nessa terra de sacerdote. Não existe a sacerdota.
Não. Então, o Esse papel foi dado só para o homem. O sacerdote, ele precisa de saber a posição dele, saber quais os papéis que ele tem que fazer. Um dia eu não sabia quais eram esses papéis. Amor, quando eu descobri que aquilo dali era a chave do sucesso da minha família, eu falei, peraí, se eu quero, eu vou ficar esperando os outros fazer por si mesmo? Não, eu vou blindar eles, para eles serem. E aí eu comecei a exercer esse papel. É verdade. E esse papel é fundamental. Tudo. Fundamental. Então, ele é o provedor, né? Provedor é da provisão. Aquele que tem a visão, aquele que traz... A visão. Que provê todas as coisas, em todas as áreas, espiritual, emocional, física. E a mulher é auxiliadora. Então, se os dois souberem os papéis, eles andar juntinho, de mãos dadas, ali, encaixa. Não tem como. Se trouxer espírito, alinhamento de espírito, de alma e de corpo, não tem como dar errado. Alinhamento de corpo, de espírito, de alma e de corpo se transforma em unidade. Unidade. É a unidade. E aí a unidade como eu costumo dizer, como é o purê de batata. É o purê de batata. Ninguém sabe quantas batatas tem ali. Ninguém sabe o que é batata. Ninguém consegue separar mais. Ou ninguém sabe que batata é a batata ali. E acabou, meu irmão. Acabou. E aqui, viramos imbatíveis. Porque só nos para... Quem nos move. É isso aí. Então faz o seguinte para nós, meu amor. Deixa um princípio, uma frase que você não abre mão na sua vida pra gente aqui, para nós estarmos encerrando esse papo maravilhoso que a gente ficava aqui mais de hora, meu bem. É verdade, muito bom. Mais de hora, porque um vai puxando muita coisa para falar. Um vai puxando outro assunto e outro assunto. Só aqui, eu vi umas 5 horas de conversa. Tem muita coisa para falar, muita coisa para direcionar. Mas, né, tem um desafio do livro aí agora, né? Então... isso aí. Mas vamos ter mais bate-papos aqui, a gente traz mais temas específicos também. Específicos? Vamos falar só abrange ele. Um programa só sobre perdão. Vamos trazer direitinho. Só sobre orgulho. Vai ser bom. Só sobre vício emocional. Isso aí. Vamos fazer isso. Vai ser bom. Então, a frase, eu já falei ela alguns momentos aqui, porque foi Deus que me deu ela. E ela se tornou o nome do nosso ministério. Tudo muda quando eu mudo. Que lindo. Essa é a minha frase. Que lindo. Pra tudo. É isso aí. Pra tudo. E quando você olha isso e vê que é você que tem que mudar a sua visão, a sua forma de ver, sua forma de enxergar, seus pensamentos, sua forma de pensar, sua forma de agir. Todas as outras áreas, que nós temos 11 áreas da vida sistêmica das nossas vidas, todas elas vão mudar, porque você se posicionou e colocou, tudo muda quando eu mudo. Uau! E eu falo para vocês, tá? Eu falo para vocês que essa frase, ela veio e tomou como estilo de vida as nossas vidas. Verdade. Estilo de vida. Ela não é uma frase da boca para fora. Não é. Hoje nós transbordamos ela para casais, transbordamos ela para famílias. Então, adote essa frase na sua vida. Traz a autorresponsabilidade para a sua vida. Traz a autorresponsabilidade de entender que as coisas ao seu redor só vai mudar a partir do momento que você mudar e parar de ficar apontando o dedo. Porque quando você aponta o dedo, você esquece que tem 3 apontando para você. E um apontando para cima. Então para de apontar o dedo. Tira essa marreta da mão. Tira a responsabilidade de ser o juiz. É isso aí. Seja uma pessoa vulnerável. Se permita a mudança todos os dias. E faça a sua casa, o seu lar se transformar. Não culpar as pessoas, né? Trazer autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Pra fazer a mudança que necessita e que merece ser feita. Renovar a mente todos os dias, como diz na palavra, né? Romanos 12. Renove sua mente todos os dias. Seja eterno aprendiz. É isso aí. E como o nosso quero professor, ser sempre eterno aprendiz. o nosso professor Dr. Paulo falou, né? Vamos fazer isso, vamos renovar as nossas mentes todos os dias e saber que eu nada sei. E foi um bate-papo incrível, maravilhoso. Conte com a gente, né? Que eu pude compartilhar um pouquinho da minha história,
bem pouco, mas que já edifica a sua vida, Verdade. né? O seu casamento. Estou aqui disponível a pegar na sua mão. Vamos juntos, não precisa de você ir sozinha. Quando você tem uma pessoa junto com você te auxiliando, eu tenho a minha mentora, que eu amo de paixão também. E quando você tem, né, que é a Camila Vieira, eu não posso deixar de honrar e de falar dela, porque ela é minha mentora. Então, assim, quando você tem uma pessoa junto com você, tudo fica mais leve, mais feliz, sabe? E você consegue exercer com qualidade aquilo que Deus te criou e te formou para você exercer e viver. Então você começa a desfrutar dessa plenitude, né? Que a gente falou aqui da plenitude. Então é isso. Tem aqui na descrição desse episódio o nosso @ nosso Mentores de Casais. Vocês podem mandar mensagem ali, tá? Tem aqui Mentores de Casais. Manda ali no direct. Estou aqui disponível para ajudar vocês. Márcio também, meu amigo, meu amor da minha vida, está aqui também disponível, tá? E eu já quero deixar já um alerta assim para você. Ativa esse sininho se você não ativou, para você não perder nenhum episódio. Compartilha com mais pessoas, porque você vai ser um canal de Deus na vida de outras pessoas, compartilhando para edificar. Sabe? Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei o que eu vou fazer para ajudar pessoas. Aí, eu já sabe, compartilha os episódios que você já está sendo luz na vida de alguém, sabe? Comenta aqui que nós vamos ter o maior prazer de te responder, de tirar suas dúvidas, pode perguntar que a gente vai falar com vocês. Curte, tá bom? Isso ajuda a engajar aqui para o YouTube entregar para mais pessoas, tá sempre trazendo mesmo com que esse programa de casal para casais fique em relevância, né? Então, nos ajude fazendo isso aí que eu tô pedindo pra vocês, tá bom? Com o maior prazer, com o maior amor, eu tô te pedindo isso, tá? Eu tô te dando presente aqui nesse episódio, que é o QR Code da Lucy Lucy. Não perca, vai lá, já adquire e você não vai perder 25%. Qual o lugar que dá 25% de desconto? Supermercado, perfumaria, farmácia, Não lugar tem. nenhum dá 25% para você comprar suas coisas para dentro de casa. Não tem. Então, eu já quero agradecer novamente aqui a Lucy Luz por estar nos proporcionando, estar levando aí todo esse conteúdo até vocês, tá bom? E agradecer muito ao meu marido por essa entrevista maravilhosa e a vocês por estarem aqui assistindo, comentando, compartilhando, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo, né, meu amor? Amém. Quer falar alguma coisa para esses lindos? Um beijão, um abraço e até quarta-feira que vem. Até a próxima. Estamos Beijo, juntos. casais conscientes. Até depois do Amamos fim. vocês.